Dando sequência então ao que a gente já estava conversando, né, falando aí sobre departamento de pessoal e algumas atribuições do setor, a gente vai seguir falando então do adicional noturno. O adicional noturno é um direito dos trabalhadores brasileiros e garante algumas condições diferenciadas para aquele funcionário, para aquele colaborador que executa suas funções no período da noite, mesmo que isso seja temporário. Ok? O benefício é concedido pela CLT, né, a Consolidação das Leis Trabalhistas, para todos os profissionais urbanos que trabalhem das 22 às 5 da manhã. Existe um detalhe bem interessante com relação ao adicional noturno, que é a questão da jornada de trabalho integral. Por exemplo, a jornada de trabalho do funcionário foi das 21 até às 6 da manhã, ok? Então, compreenderia o horário do adicional noturno das 22 às 5. Mas é interessante eu mencionar para vocês que, em geral, via de regra, inclusive, o Tribunal Regional e o TST, né, o Supremo Tribunal do Trabalho, considera que o pagamento da jornada deve ser integral. Ou seja, esporadicamente esse funcionário foi trabalhar no período noturno e ele trabalha das 21 até às 6, tá? Ele vai perceber o valor integral com os 20%, que é o valor do adicional para adicional noturno, na sua renda, ok? Esse valor percebe a questão da qualidade, inclusive de vida do trabalho, no trabalho do colaborador, né? Visto que a hora trabalhada noturna vale mais do que a hora trabalhada diurna. A hora trabalhada noturna tem validade, tem crédito, né, falando em departamento de pessoal, de 52 minutos e 30 segundos, né, e o empregado vai receber um adicional de 20% sobre a remuneração. Não é necessário intervalo ou repouso na alimentação se a jornada não exceder 4 horas, ok? Então, fora isso, não tem nenhum outro tipo de diferença que precisa ser observada. Ultrapassou, né, a jornada inteira, claro, os horários de intervalo normais para refeição, enfim, para repouso, como qualquer outra jornada de trabalho. E se caso a profissão, né, o cargo, necessitar de algum horário de intervalo específico, como acontece no caso de algumas profissões, aí sim a legislação permanece inalterada para todos os trabalhadores, independente do horário de trabalho. Muitas empresas adotaram a modalidade de trabalho noturno porque as necessidades da população foram se transformando e os clientes se tornaram cada vez mais exigentes, né? O trabalho noturno passou a fazer parte da rotina de muitas empresas, né, para garantir posição no mercado, garantir a competência e a competição contra a concorrência, né? E a gente sabe, o mundo está globalizado, o mundo inteiro produz durante 24 horas por dia, então as empresas foram se adequando e por isso que hoje existe o direito à concessão do trabalho noturno adicional de 20% sobre o valor da hora, certo? O que mais a gente pode falar? Como é nessa questão da realidade, então aí surgiu o adicional noturno, 20% é o valor, tá? Os trabalhadores rurais, ele tem um horário diferente, que vocês vão observar que está ali na apostila, na página 125. Os trabalhadores rurais, eles percebem horário noturno de trabalho das 21 às 5, e para quem trabalha na lavoura, né? E o trabalhador rural que trabalha na pecuária das 20 às 4. Certo? O valor do adicional noturno, então, 20% para trabalhador urbano e o valor para adicional noturno do trabalhador rural é de 25%. O uso do horário noturno de trabalho, claro, é mais comum durante a rotina urbana de trabalho, né? Então, é basicamente o que mais a gente vai usar, mas é lógico, prestem atenção, por exemplo, né, vivemos numa região bastante rural, bastante agropecuária, né, bastante pecuarista, inclusive também, agrária de modo geral, então em épocas de safra, por exemplo, os trabalhadores trabalham horas a fio, madrugada adentro, então percebe-se o valor do adicional noturno e isso deve ser sempre muito bem regulamentado, é um direito do trabalhador. Quando o trabalho tiver duração de até 4 horas, então não precisa de intervalo adicional, né? Quando é realizado de 4 a 6 horas de trabalho, vai ter um intervalo de 15 minutos, pelo menos, e quando o trabalho é superior a 6 horas, 1 hora e ou máximo 2 de intervalo, certo? Qual é a diferença da hora diurna e da hora noturna? Um funcionário que trabalha no período da noite, ele tem uma remuneração superior àquele colaborador que trabalha no horário do dia na mesma função. As horas noturnas, elas são calculadas de forma diferente do que as horas diurnas.
As horas diurna têm 60 minutos, as horas noturnas têm 52 minutos e 30 segundos, tá? Então elas valem mais para nós, né? 8 horas diurnas de trabalho, para quem trabalha no horário noturno, correspondem a 7 horas, tá? A redução de tempo para que se completa a jornada. Tudo que passa disso no período noturno contabiliza como hora extra, certo? Além disso, a gente vai acrescentar o adicional noturno sobre o valor da hora trabalhada para esse regime. Portanto, se a empresa possui um turno da noite, ela deve atentar ao cálculo da remuneração dos funcionários. Por exemplo, um trabalhador que trabalha no horário noturno tem um salário de R$1.000, ele trabalha 220 horas mensais, né, 44 horas por semana, possui uma hora que custa R$4,54. Para calcular o valor da hora, então, só lembrando, dividir o salário pelo total de horas trabalhadas, ok? Em seguida, a gente vai acrescentar o adicional noturno, que é 20%. Então, R$4,54 vezes 20% vai dar um adicional de 90 centavos. Ao somar o valor da hora aos 20%, a gente vai ter um total de R$5,44, certo? O cálculo é bastante simples, né? É o valor da hora trabalhada, que é o total do salário, né? Aquele salário básico, quando a gente vai assinar a carteira lá com o empregado, dividido pelas horas totais trabalhadas por mês, ok? O valor do adicional noturno é igual ao valor da hora vezes 20%. E o valor da hora noturna é o valor da hora trabalhada, acrescida desse adicional dos 20%. É importante a gente ressaltar que o valor noturno, né, do adicional noturno e as horas extras noturnas são incorporadas no salário do trabalhador e também para benefícios de férias, 13º, recolhimento de FGTS, inclusive aviso prévio indenizado, repouso semanal remunerado e contribuição com o INSS, ok? As leis, essa questão do INSS, essa questão dos benefícios da contribuição com o INSS, ela não vai ter validade, ela não vai ter validade caso a jornada de trabalho noturno seja uma exceção. Ou seja, o funcionário que por exceção passa a trabalhar em horário noturno por alguns dias, tá, ou por algumas horas somente, ele não tem o benefício de concessão de férias sobre os benefícios, tá? É um valor que vai ser pago, férias, 13º, FGTS, juntando com o adicional noturno, caso isso seja um contrato de trabalho firmado, ok? E não uma situação extraordinária que aconteceu na rotina de trabalho desse funcionário. Para os funcionários que recebem o valor de adicional noturno, o valor do descanso semanal remunerado também é compreendido, certo? Ele também vai receber por isso e também vai ser pago com o valor de uma média diária das horas extras realizadas. Em seguida, esse valor vai ser multiplicado pelo valor da hora extra e noturna, né, pelo valor da hora extra noturna e pelo número de domingos e feriados que pudessem ter acontecido no mês. Para resumir, como é que se faz cálculo de descanso semanal remunerada? As horas extras no mês, multiplicadas pelo valor da hora extra noturna, vezes o valor da hora normal. Quando o assunto é plantão, tá? Um caso específico, é necessário ficar atento. Não são todos os trabalhadores que fazem plantão à noite que ganham adicional noturno. Isso é preciso ser esclarecido no momento da contratação, certo? Então, não foi, trabalhei um dia, dois, fui chamado para um plantão, que eu passo a receber adicional noturno, isso precisa ser conversado com o empregador. Em geral, inclusive cargos, por exemplo, de gerência, né, diretorias de empresa, não percebem esse tipo de valor, porque são cargos de confiança, são cargos que são elencados justamente com essa necessidade e o funcionário, via de regra, é ciente dessa questão. Por exemplo, policiais civis, né, eles são contratados sabendo que poderão ter horários diversos, certo? Um funcionário de um hospital que esporadicamente vai ser chamado para cumprir algum plantão no horário da noite precisa estar ciente anteriormente ao plantão se vai ou não perceber esse valor, certo? A questão da multa em negligenciar alguns pontos, né, com relação, por exemplo, a salário família, adicional noturno, sempre é preciso consultar, porque existem penalizações para o empregador que deixar de conceder os benefícios devidos ao funcionário, ok?